Bom dia, irmãos. Senhor. Estão felizes com Jesus? Amém. Amém. O serviço estava a falar sobre a questão religiosa e eu, ao longo da minha vida, sempre tive, deixe-me utilizar este termo, uma mala pata com a religião. E isto porque aquilo que eu acho é que o homem faz a religião, mas a religião não faz o homem, não transforma o homem, não muda o homem. Quem muda o homem é Deus. E nem é preciso eu estar a agregar, a somar exemplos do que é que a religião faz de mal ao coração dos homens. Os judeus, por exemplo, também tinham um problema com a religião. Eles achavam que eram os melhores, que eram os maiores, que a religião deles era pura, imaculada, que fora dessa religião não havia mais nada. E sabe que em determinado momento das nossas vidas, nós também temos uma cabeça um bocado judaica, digamos assim. Quando Cristo nos salva, quando nós passamos por aquele designado primeiro amor, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Cristo mudou-nos, amamos toda a gente nos ama. Passamos aquela fase de grande espiritualidade, grande paixão, grande amor por tudo e por todos, mas depois, à medida que vamos fazendo a nossa caminhada cristã, naturalmente não podemos estar sempre lá em cima, não é? A vida não é feita disso, de estar sempre lá em cima, mas é feita de passarmos algumas vezes por experiências menos positivas, e a fé vai sendo caldeada, vai sendo depurada, vamos sendo peneirados, digamos assim. E chegamos a um momento que começamos a ficar com uma cabeça um bocado judaica. Isto é, também pensamos que por sermos cristãos somos os melhores, somos os maiores, somos superiores a toda a gente que se cruza connosco na rua. E isso não é verdade. E não é verdade por uma razão simples. É que quando Cristo nos salvou, Ele não nos salvou para nós sermos melhores que os outros. Ele salvou-nos, resgatou-nos para nós sermos melhor pessoa do que aquilo que éramos antes. Tem a ver connosco só. Por isso é que, se calhar, Marx tinha um bocadinho de razão quando disse que a religião era o ópio do povo. Mas antes de Marx já outros filósofos o tinham dito. Manuel Kant, Hegel. Marx não criou nada de novo. Porque a religião, irmãos, só a religião endurece o coração das pessoas. Só a religião endurece o coração das pessoas. Só Deus pode tomar o nosso coração nas suas mãos e moldá-lo como o lar. Amém? Vamos ler em Atos, capítulo 17. E vamos ler, se calhar, até o versículo 17. Não irmos mais longe. E isto também tem tudo a ver, esta introdução que não estava no meu programa, digamos assim, também tem tudo a ver com aquilo que vamos ler agora. Capítulo 17 de Atos, até ao verso 17. E passando por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando
que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram ao Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Há um erro ortográfico naquela palavra que eu escrevi ali, alvoraçam, não é uma coisa? Mas pronto, passou. Meus queridos irmãos, como habitualmente fazia, o apóstolo Paulo estava a passar por algumas cidades no decorrer da sua segunda viagem missionária, e como também tinha costume, por aquilo que lemos aqui na Palavra de Deus e por aquilo que sabemos de Paulo, ele nunca perdia a oportunidade, embora o seu ministério não fosse propriamente um ministério dedicado mais aos judeus, mas sim mais aos gentios, mas ele não perdia a oportunidade de travar-se de razões e tentar que alguns judeus, pelo menos, pudessem converter-se para Cristo. E ele parava nas sinagogas, disputava ali, como diz a palavra de Deus, e normalmente juntavam-se muitos judeus para ouvir Paulo, o que é que Paulo tinha a ver e a dizer sobre a fé, sobre a religião. E sabe, muitos judeus acabavam por ser convencidos, não só pelas palavras de Paulo, mas pela racionalidade das palavras de Paulo. Meus irmãos, para que nós suportemos a nossa fé tem que ter racionalidade. Tem que ser perceptível para os outros. Tem que ser verdade. Temos que poder acreditar que aquela é a verdade. E temos que chegar por nós próprios. Por muito bonitas e boas palavras que nos digam, nós temos que chegar lá por nós próprios. A mim ninguém me convenceu. Eu aceitei Jesus quando tinha 16 anos e a caminho dos 17. E não foi preciso que me convencesse. Já tinha andado na igreja evangélica há alguns anos e nunca nada me modificou.
aquilo que eu pensava acerca de Deus, de Cristo e da salvação. Mas foi naquele dia que Jesus me convenceu. Mudou o meu coração. Me trouxe à razão. E é preciso que cada um de nós perceba que não é por emocionalismos, não é por religiosidade que chega até Deus. E já percebemos que nós temos cabeças muito formatadas também, como os judeus. E para os judeus tudo aquilo que saísse das suas tradições, tudo aquilo que saísse da sua organização social, da sua organização religiosa, era encarado e questionado como se fosse um modo de vida completamente à margem da sociedade, como se fosse um modo de vida para párias, para abandonados, para desligados da vida. Aceitar Jesus como Salvador, como Messias, como o Filho de Deus, para um judeu era como se fosse uma blasfémia. E nisso residia a sua cegueira espiritual. Nunca conseguiram ver. Viam muitas vezes a Bíblia, mas nunca conseguiram ter um encontro verdadeiramente com o Deus da Bíblia. E como já vimos, ter uma religião provoca mais males do que bens. E tal como acho que ficou claro para todos, pelas palavras do pastor, ainda hoje existem muitos fundamentalismos e muitos fundamentalistas. Pessoas que acham que têm a melhor religião que toda a gente. Os judeus eram assim. Ficavam cegos pelos seus dogmas, pelas suas verdades, pelas suas tradições, mas quando lhe falavam de Cristo, o Filho de Deus, eles não sabiam o que era. Um bandido, um criminoso, um mentiroso. Ora, Paulo, que tinha passado realmente por uma experiência riquíssima com a palavra de Deus, e dolorosa também, e dolorosa, podia facilmente falar com eles. Ou seja, aos judeus faltava-lhes quase tudo. Faltava-lhes o Deus da palavra que transforma os corações. E quando nos falta o Deus da palavra, falta-nos quase tudo. A única coisa que nós temos ainda é um coração que pode ser transformado. E esse só é transformado se for colocado no altar de Deus. E sabe, esta coisa de alvoroçar é muito interessante. Eu lembro que meu avô materno, que era agricultor, fazia umas searas, era assim, além de outras coisas, era assim que ganhava também a sua vida. E eu lembro dele ter uma pequena eira, um dia chamava-se malhar o trigo, malhar, o nome que se dava ao instrumento manual que se usava era precisamente o malho. Provavelmente as pessoas que trabalharam ou têm algum conhecimento da agricultura sabem isso melhor que eu, mas chamava-se malhar, que era partir, digamos assim, a embalagem, esmiuçar a embalagem do cereal, a cápsula dos cereais. E depois lembro-me também, eu era criança, lembro-me também da minha avó e dos meus tios mais velhos irem para a eira peneirar um crivo, crivar trigo, e então aproveitavam, só podiam fazer aquilo nos dias de vento. Mas lembro perfeitamente do gesto que eles faziam. Pegavam em parte daquilo que estava na eira, punham dentro daquele crivo e depois atiravam ao ar para que aquilo saltasse, o vento levava a palha e caía dentro do crivo, já possível descascar. Ou seja, desde o momento que nascia até que chegava às nossas casas e que chega às nossas casas, o cereal tem muitos sacrifícios por passar. Irmãos, só quando a nossa vida é sacudida, é alvoroçada, é verdadeiramente contestada, não só pelas nossas opiniões, pelas nossas razões, mas também pelas razões de Cristo,
é que nós conseguimos ficar limpos como fica aquele cereal, de tudo aquilo que o envolve. O cereal, para ser consumido, para ser aproveitado, para ter alguma valia, tem que se libertar de tudo aquilo que o envolve, que não deixa que ele fique pronto para ser consumido. E nós não queremos ser consumidos a não ser pelo amor de Deus. Mas, irmãos, para sermos consumidos pelo amor de Deus, para sentirmos o amor de Deus no nosso coração, muitas vezes temos que ser alvoroçados pela paixão de Cristo, pela razão que Cristo nos aponta, pelas razões que Cristo nos dá para nós podermos ir ao seu encontro. Temos que ser sacudidos, irmãos. E quando as nossas vidas não são sacudidas, quando as nossas vidas não se dão ao alvoroço, quando não aceitamos o alvoroço que Cristo provoca nas nossas vidas, porque é verdadeiramente um alvoroço, e veja-se o exemplo de Paulo, o que este homem não sofreu, o que este homem não passou, para que pudesse chegar à razão de Cristo, para que pudesse deixar-se convencer por Cristo. Foi preciso cair de um cavalo, foi preciso ficar cego, foi preciso passar por humilhações, se quisermos até, na sua presente vida, tendo em conta a sua antiga vida, não é? Um homem tão importante, tão literado, tão estudado, e agora ali estava, caído do cavalo, cego, a precisar que cristãos o pudessem ajudar. Querem uma sacudidela maior? Querem um alvoroço maior na vida de Paulo? Algum de nós já passou por isso, porventura? Se calhar muitos de nós tivemos experiências tão positivas, se podemos dizer assim, como Paulo teve na nossa vida, para chegarmos à fé em Cristo Jesus. Mas tivemos que ser sacudidos. Sabe? Como em todas as coisas na vida, eu às vezes imagino que estava a ver aquelas notícias sobre aquela situação daquela criança deitada ao lixo, os sem-abrigos. Há situações que abalam muito a nossa vida, a nossa consciência, a nossa razão. Perguntamos muitas vezes porquê estamos a ser sacudidos nas nossas emoções. E é isso que nós precisamos, ser depurados continuamente, depurados, sacudidos, agitados nas nossas convicções. Os judeus não conseguiam aceitar um Deus que saía das páginas da Bíblia, ia ao encontro deles, falava com eles diretamente em pessoa, fisicamente, lhes apontava os seus erros, as suas dificuldades, os seus problemas. Um Deus que não fazia diferença entre grego e judeu, outra blasfémia. Servo ou livre, outra blasfémia. Este Deus a querer mudar a sua vida, isso eles não podiam consentir. E nós às vezes fazemos uma resistência tão grande, fazemos uma resistência tão grande, convencidos que até aquele momento a nossa vida foi exemplar, somos os melhores, temos a melhor religião, o melhor Deus. E afinal o que nós precisamos é de uma valente sacudidela para deitar todas as nossas razões por terra. Irmãos, e se nunca nos dermos a esse alvoroço, se nunca nos dermos a essa sacudidela, vamos andar sempre cheios de lixo na nossa vida, cheios de coisas que não precisamos. O nascimento de Cristo alvoroçou a vida daqueles homens que se encontravam sob várias influências religiosas. Homens pobres, homens ricos, desgraçados, miseráveis. Quando a estrela de Belém se acendeu sobre o lugar onde Cristo nasceu, foi todo um sistema que foi alvoroçado, um sistema político. Herodes ficou aflito, alvoroçado.
Cristo, aquele que era o rei, que diziam que ia ser o rei, tinha nascido e ele queria saber onde era, queria mandar matá-lo. Ficou alvoroçado. Afinal de contas, um bebê conseguiu transformar completamente a vida de um homem, a sua cabeça, o seu coração. Mas o relógio de Deus não para em nós. Façamos nós o que fizermos. Se somos sinceros, somos honestos com Deus, com o Deus da palavra, e não a palavra de Deus apenas. Porque a palavra de Deus, sabe, os judeus leem-na há milénios. De trás para a frente, frente para trás, do meio para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito, de cima para baixo, de baixo para cima. Não há pessoa que conheça mais a Bíblia do que um judeu. Possamos nós ler a Bíblia quantas vezes quisermos, um judeu vai sempre conhecê-la melhor. E depois depende das correntes religiosas que existem dentro do judaísmo, que nem todos pensam da mesma maneira, que nem todos falam da mesma maneira, que nem todos dizem as mesmas coisas. A palavra de Deus, irmãos, se não ficar no nosso coração, se não permitirmos que o Deus da palavra o transforme, não nos vai servir de nada. Há pessoas que leem a Bíblia apenas porque gostam de conhecimento, gostam de saber o que é que a Bíblia diz, para poderem comparar com outras coisas. Sabe uma coisa? Às vezes eu penso que no tempo em que nós vivemos, no ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, 2019, se andarmos aí 700 e tal anos para trás, e bastava isso, se andarmos cerca de 700 e tal anos para trás, vamos ouvir em Isaías uma profecia. Isaías acerca daquilo que se esperava nessa altura. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi é no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo, meus irmãos. É preciso que nós tenhamos esta convicção, esta certeza, de que o zelo do Senhor cumpre e faz cumprir a sua palavra. E quer nós queiramos, quer não, sejamos nós quem formos, quando formos, onde formos, o zelo do Senhor vai se cumprir na nossa vida. E para que o zelo do Senhor se cumpra na nossa vida, nós precisamos dar-nos, entregar-nos a Ele. Deus é zeloso de nós. Deus é zeloso de nós. 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías profetizava acerca de várias coisas pelas quais Cristo ia ficar conhecido. Os irmãos querem maior certeza do que isto? Como é que podemos explicar racionalmente que cerca de 700 anos antes pudesse haver tanta riqueza de pormenores, tanta precisão demonstrada pela profecia, que o relógio do zelo do Senhor continua a procurar-nos ainda hoje, que Cristo continua à nossa procura, a buscar-nos? Quem é que não pode ficar alvoroçado com esta busca? E nós às vezes sempre a fugimos. Meus irmãos, as propostas de Cristo, as revelações de Deus, alvoroçam verdadeiramente a nossa vida. O que é
que interessam? Princípios, tradições seculares, religiões de milénios. Há religiões que duram milénios, irmão. Milénios. Em que é que isso transformou o homem? Em que é que isso transforma o homem? Em que é que isso transformou? Budismos, hinduísmos. Islamismo não, quer sempre. Ano 600 depois de Cristo. Um cálculo, uma cópia, ainda por cima da Tora e da Bíblia. É recente. Mas há religiões que têm milénios de vida. Milénios de duração. O que é que isso transformou os homens? Vamos para a Índia. Os paquistaneses não se entendem com os hindus. Os hindus não se entendem com algumas correntes dentro do próprio hinduísmo. No Médio Oriente nem vou falar. É um saco de gatos, não é? Um saco de gatos. Irmãos, em determinada altura, os judeus pensaram: vamos fazer uma armadilha. Fazer uma armadilha. Agora é que ele vai cair. Agora é que Cristo vai ser apanhado. Então apanharam uma mulher em adultério e foram chamar, começaram a rodear a mulher, encheram os seus bolsos de pedras, esconderam. Olha, mestre, esta foi apanhada em adultério. A lei nos diz que ela deve ser apedrejada. E tu o que é que dizes? O que é que achas? Tu és judeu? Pensaram, este agora não vai dizer que não deve ser cumprida a lei. Não pode. Cristo não lhe respondeu imediatamente. Talvez começou a olhar para o chão, a escrever alguma coisa no chão, a dizer, pensar alguma coisa. Jesus já sabia muito bem o que é que dizia dizer. Primeiro, que não tem pecado. Sabem, um dos problemas da nossa fé pessoal em Cristo, é precisamente este. É que nós trazemos muitas vezes pedras nos bolsos. Quando eu era criança, eu tinha uma fisga para ir aos pardais. Coitados dos pardais, não tinham feito mal nenhum. E andava sempre com pedrinhas pequeninas nos bolsos. Todos os miúdos andavam, não é? Nessa altura ainda não havia estes partidos novos que defendem os animais. E estávamos sempre prontos para quando víssemos um pardalito esquecido, perdido, distraído lá num ramo qualquer, levava logo uma fisgada. Trazíamos sempre pedras nos bolsos. Irmãos, nós como cristãos, a nossa ação de convencimento não pode ser pela pedra. Tem que ser pelo coração. Pela nossa fé. Uma fé racional, como Cristo usou. Uma fé que pode ser emocional. Tem que ser espiritual. O homem tem que ser convencido no espírito, no seu coração, aquilo que é mais íntimo. Não apenas pelos cabelos, não pelas roupas, não pela aparência física, não por nada disso. Nada disso é definitivo, nada disso é permanente. Coração, sim. Coração nunca sai de cá. Quando partimos para Cristo, aí sim Ele vai deixar de bater. Mas é aí que Cristo atua. Irmão, começa a despejar os bolsos de pedras. Começa a tirá-los. Tu não és melhor que tirar as pedras dos bolsos. Tu não és melhor, eu não sou melhor que ninguém. Aqueles homens julgavam-se perfeitos. Estavam prontos a apedrejar a mulher. Era um grupo bastante heterogéneo, com certeza. Nós somos diferentes, irmãos, quando
Jesus nos faz diferentes. E não pela quantidade de pedras que trazemos dos bolsos para tirar. Por tudo aquilo que a nossa vida tenha sido até hoje, seja boa ou má, nós precisamos que ela seja alvoroçada. Há um princípio que eu gostava de deixar convosco para terminar, que assenta no seguinte. Nós lemos muitas vezes a Bíblia e às vezes não sabemos o que é que estamos a ler. E outras vezes lemos-la tão rápido, perdemos a essência daquilo que lemos. E eu li muitas vezes a oração que Jesus ensinou, a oração do que nós designamos como oração do Pai Nosso. Muitos anos li aquela oração e um dia tropecei num versículo. Um versículo simples. Assim na terra, como no céu. Simples, não é? Lembram-se da oração? Podemos até lembrá-la. Não vamos ler todas. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Sabe qual é o nosso problema? É que nós, quando aceitamos Jesus, passamos o tempo a preparar-nos para o céu. Passamos o tempo a desejar que o céu seja a nossa etapa final. E esquecemos deste versículo. E esquecemos de pensar que este versículo não nos dá apenas a expectativa do céu, mas também da terra. Ou seja, a nossa vida, o nosso desempenho, o nosso trabalho, o nosso pensamento deve ser igual àquilo que nós desejamos no céu. Que a palavra de Deus diz que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, que é o lugar onde nós estamos, o lugar que pisamos, como no céu. Se nós queremos aspirar ao céu, irmãos, se nós queremos ser cristãos, não podemos ter uma fé que só acredita no céu, que só se concretiza no céu, mas ela tem que se concretizar aqui na terra também. Amém. Graça de Deus é o que nós temos que transportar em nós. Não pedras, mas graça de Deus. E graça de Deus, sabe o que é? Favor de Deus, amor de Deus em ação, misericórdia de Deus, perdão e salvação, mesmo para o mais vil dos homens, até para um judeu. Não quer dizer que seja vil, mas para um judeu também há salvação. O Evangelho que aqueles homens pregavam aqui em Atos alvoroçou o mundo conhecido então, bem entendido, sacudiu. E em Atos diz também que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Curioso, não é? Como a palavra de Deus realça esta palavra também. Fé. E não religião. Fé. A fé que nos transforma. E eu termino a repetir aquilo que disse no início. O homem faz a religião, mas a religião não transforma o homem, não faz o homem. Irmãos, se nós não nos abrirmos à intervenção de Deus na nossa vida, se nós não nos deixarmos sacudir, nunca vamos ser transformados.